Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao curso Responsabilidade Civil e Penal para Engenheiros, uma abordagem crítica da plataforma Mais IFMG. Meu nome é Luiz Garcia, eu sou advogado, professor de Direito, tenho mestrado em Direito e Engenharia Ambiental e atualmente sou doutorando na Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho experiência na temática de responsabilidade jurídica, especialmente responsabilidade civil, pelo fato de ser professor em 2 pós-graduações, lecionando módulos dessa temática. Pessoal, essa é a nossa aula de número 1, e nela iremos trabalhar alguns conceitos gerais do tema aí da responsabilidade civil e penal, com enfoque especial para engenheiros e engenheiras. Muito bem, pessoal. Quando nós falamos de responsabilidade jurídica, primeiramente nós precisamos pensar e conceituar do que se trata. A ideia de responsabilidade, ela está no cerne do direito do próprio Estado, na verdade. Não há como pensar na atuação estatal, pensar no exercício da tutela estatal, se não pensarmos em responsabilidade. Na verdade, quando nós analisamos o Instituto da Responsabilidade Civil, Penal e até mesmo administrativa, o que nós estamos falando é do Estado trazendo para o cidadão, para as relações tanto do cidadão entre si, quanto do cidadão para com o próprio Estado, a ideia de se responsabilizar pelo ato praticado. Então, pensar a responsabilidade em qualquer esfera é pensar que nós estamos falando da forma que o Estado possui para fazer com que a sociedade se organize minimamente. Então, pessoal, aqui eu trago para nós introduzirmos esse grande tema que é de suma importância para todo o direito e, consequentemente, para toda a sociedade, algumas funções, as 3 principais funções da responsabilidade jurídica, que são elas: compensatória, ou seja, eu preciso compensar o dano causado. Então, vamos pensar o seguinte: se eu, porventura, venho a estragar alguma coisa do meu vizinho, eu tenho que compensá-lo pelo erro que eu cometi. Ela é punitiva, e aí, principalmente, quando nós pensamos na responsabilidade penal, nós estamos falando desse poder-dever do Estado de punir o cidadão que cometeu uma ilicitude, que cometeu um crime, uma contravenção, correto? E ela também é desmotivadora. Por quê, pessoal? Porque é a responsabilidade, essa função da responsabilidade vem exatamente trazer a ideia de levar o corpo social, levar a sociedade em questão a não praticar determinados atos. Beleza? Então, nós temos funções aí da responsabilidade jurídica que permeiam tanto a responsabilidade administrativa, quanto a penal, quanto a civil, que são aí essas 3 esferas da responsabilidade. Pessoal, a responsabilidade administrativa é aquela que será exercida dentro do âmbito do Estado. Então, nós estamos falando, por exemplo, do pagamento de uma multa ou de responder aí a um processo administrativo, correto? Um PAD. Nós temos, e aqui para este curso nos interessa especialmente essas 2 esferas, a responsabilidade penal ou criminal, que é aquela que se dá diante do cometimento de um ilícito penal, de um crime, de uma contravenção penal, e a esfera civil, que está aí, portanto, no âmbito das relações entre particulares e como essas relações acontecem. Então, é o dano que eu cometo,
é quando eu bato no carro de alguém aí no trânsito e acabo, né, gerando um dano e tenho aí a obrigação de indenizar. Então, obviamente, a ideia da responsabilidade na esfera civil, ela está mais presente aí no nosso dia a dia, beleza? Pessoal, agora eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas espécies de responsabilidade, começando pela ideia de responsabilidade civil, subjetiva e objetiva. Pessoal, aqui nós temos essa diferencinha clássica, que é, no caso da responsabilidade objetiva, nós temos uma previsão legal. Vamos pensar aqui num exemplo? Quando eu falo aí na esfera trabalhista, né, que aí é do dia a dia de vocês da engenharia, na construção civil, por exemplo, eu tenho ali, né, o responsável técnico por uma obra. E eu tenho os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Se um fiscal do trabalho chegar na obra e ver um determinado funcionário, um pedreiro, um auxiliar de pedreiro, sem o EPI, o responsável técnico, ele é, né, o engenheiro que é responsável por aquela obra, ele tem responsabilidade objetiva. O que significa isso, gente? Significa dizer que não interessa se esse engenheiro forneceu o equipamento, instruiu o funcionário a utilizar o equipamento. Se a pessoa não está utilizando, o responsável técnico será responsabilizado, ou o dono da obra será responsabilizado, ou ambos serão responsabilizados. Beleza? Então, a responsabilidade aqui ela é objetiva. E aí, pessoal, a grande diferença da objetiva para a subjetiva está exatamente aqui no elemento culpa. Por quê? No primeiro exemplo que eu dei, o que fica claro para vocês? Não interessa se a pessoa que será responsabilizada, ela será culpada ou não do fato. A previsão legal já é suficiente para responsabilizá-la. Já na responsabilidade subjetiva, o elemento culpa, ele é fundamental. Ou seja, eu tenho que demonstrar que o dano causado foi causado por culpa do agente, ou seja, a pessoa a quem eu estou tentando responsabilizar. Pessoal, outra espécie de responsabilidade, ou um binômio aí que se contrapõe, é a ideia de responsabilidade contratual e extracontratual. Pessoal, aqui, o nome, né, nesse primeiro caso, ele já é bem, ele já traz uma explicação, né, um pouco tautológico. Quando eu falo em uma responsabilidade, quando nós pensamos em uma responsabilidade contratual, necessariamente eu tenho um contrato previamente celebrado entre as partes. Ou seja, se eu assino um contrato, por exemplo, com um engenheiro aí de controle e automação ou engenheiro mecatrônico, e esse profissional nesse contrato, ele se responsabilizou por desenvolver um determinado software ou hardware para mim. E essa pessoa não cumpre essa função ou atrasa, é o que está aqui, ó, no segundo caso, o mero inadimplemento ou mora contratual, ou seja, a pessoa atrasa no cumprimento da obrigação ou não cumpre, isso já é suficiente para que ele seja responsabilizado, tanto pelo dano material e pode haver o dano moral, a depender do caso concreto. Obviamente, cabe prova em contrário do devedor. Então, vamos supor que, na verdade, o meu engenheiro aqui, né, mecatrônico, ele não fez porque, na verdade, havia um problema que aconteceu em todo mundo em relação ao dispositivo que ele ia utilizar. Se enquadra exatamente na hipótese de caso fortuito ou força maior. Ou seja, não foi culpa dele, não foi
por negligência dele, aconteceu por algo que não dependia dele. Beleza? No caso da responsabilidade extracontratual, também chamada de aquiliana ou aquiliana, isso porque ela tem origem na Lex Aquilia. O que foi essa Lex Aquilia, meus queridos e minhas queridas? Foi uma lei editada que dizia que aquela pessoa que causa uma lesão, ela pode responder. Porque antes, a responsabilidade só vinha pelo contrato. Com a edição dessa Lex Aquilia, e o que é para hoje, né? Para nós hoje, a responsabilidade extracontratual, nós já temos o quê? Que a lesão a um direito, independente de haver um laço jurídico, uma relação jurídica anterior, já é suficiente para gerar a responsabilização. Ou seja, o cometimento de ato ilícito ou em abuso de direito gera responsabilidade. Então, vamos supor o seguinte. Eu tenho, por exemplo, por exemplo, aí sou o engenheiro responsável por uma obra e em desacordo com o que preconiza os protocolos, em desacordo com o que eu conversei com o dono da obra, eu faço determinado movimento, tomo determinada atitude que gera um prejuízo. Isso não estava previsto em contrato, mas eu agi em abuso de direito. Eu tinha direito de tomar as minhas decisões, porém elas teriam que estar previstas dentro do combinado. E como eu agi em abuso, eu posso ser responsabilizado. Pessoal, vamos falar aqui rapidamente sobre o ato ilícito e o abuso de direito. Eles estão previstos na nossa legislação, aqui, no artigo 927, do Código Civil Brasileiro, do ano de 2002. Rapidinho, olha. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Só para a gente fechar, artigo 187, também do Código Civil Brasileiro. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Pessoal, o que significa aqui? São dois tipos de casos diferentes que podem gerar responsabilização civil. Ato ilícito, ou seja, eu faço algo em desacordo com o que prevê a própria lei. O abuso de direito já não é algo que eu fiz em desacordo com a lei. Eu estou exercendo um direito meu, porém eu excedo esse direito. Ou seja, eu abuso desse direito. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um direito que, na atualidade, inclusive, tem sido amplamente questionado, é a ideia da liberdade de expressão. Eu tenho o direito de agir com liberdade de expressão? Tenho. Mas, se eu excedo os limites da minha liberdade de expressão e, por exemplo, já ataco alguém, exponho alguém publicamente, podemos dar como exemplo as redes sociais, eu posso ser responsabilizado. Então, vamos supor, eu contrato um serviço de um engenheiro e não fico satisfeito com esse serviço. Eu vou para a rede social e começo a atentar contra o nome dessa pessoa, a atacar publicamente essa pessoa. Eu estou excedendo ao meu direito de liberdade de expressão. Com isso, este profissional que se sentiu agredido por mim poderá, portanto, me autuar, exigir de mim, exigir na justiça que eu seja responsabilizado pelo ato por mim praticado. Perfeito? Pessoal, esta foi a nossa primeira aula.
alguns conceitos aí que nós passamos. Peço a vocês que acessem o material. Lá vocês conseguirão sedimentar esses conceitos que aqui foram apontados e, dessa forma, conseguir uma melhor compreensão do que nós estamos aqui trabalhando. Foi ótimo estar com vocês. Nos vemos na aula 2.